Plano de Saúde São Lucas e Remax Triama Imobiliária apresenta o primeiro debate entre os candidatos à reitoria da Unimontes. Nós agora continuaremos então a rodada de pergunta entre os candidatos. E pela ordem da sequência, agora o candidato 3, que é o candidato Wagner Santiago, pergunta ao candidato 2, que é o candidato João Batista. Os candidatos já podem se dirigir até o púlpito. Lembrando também que o candidato que faz a pergunta tem 1 minuto, o candidato que responde 2, um para réplica e um para tréplica. O candidato tem 1 minuto. Professor João Batista Silvério, eu queria voltar no assunto que começou-se a discutir aqui, a evasão escolar. Foram oferecidas, somente esse semestre, mais de 1.000 vagas para serem preenchidas por transferência externa. E dessas 1.000, praticamente menos de 10, 12 vagas foram preenchidas. Ou seja, nós temos uma quantidade enorme, quer dizer, mais de 1.000 vagas ociosas dentro da nossa universidade. Poderíamos buscar alternativas para minimizar esse flagelo, vamos dizer assim. Eu gostaria de saber do senhor que alternativas que o senhor vê para a diminuição da evasão escolar e que possa diminuir esse número de vagas exorbitante que nós temos hoje ociosas dentro de uma instituição pública como é a nossa Unimontes. Na verdade, os dados que nós temos é de aproximadamente 25% das matrículas da universidade estariam ociosas, né, por causa de evasão. E nós já começamos a abordar essa questão, entendemos que a evasão é multicausal, então você precisa de várias alternativas para enfrentá-la. O nosso movimento entende que a primeira questão a ser enfrentada é a melhora expressiva da qualidade dos cursos, porque dificilmente um estudante ele vai tender a abandonar um curso que ele considera de boa qualidade. A outra variável importante é a arquitetura curricular acadêmica, que nós estamos insistindo nela aqui, porque se o estudante tiver uma arquitetura curricular acadêmica que atende às suas necessidades, os seus anseios, também ele tenderá a se manter no curso. Outra variável que eu acho importante são as políticas de apoio aos estudantes, porque com essas políticas de inclusão, aumenta muito o contingente de estudantes que precisa de suporte financeiro, material, pedagógico, psicológico para se manter no curso. E também nós entendemos que você precisa criar na universidade um ambiente de convivência, de interação, para desenvolver aquele vínculo. Então você precisa ter espaços para expressões culturais, expressões artísticas, manifestações esportivas, eventos, etc., de maneira que aquele ambiente da universidade passa a ser um ambiente agradável, gostoso, que o estudante tem prazer em ir para a universidade e ali permanecer. Então eu entendo que são várias alternativas, são várias frentes que você precisa enfrentar, mas essas que nós afirmamos, que nós lembramos aqui no momento, certamente vão contribuir em qualquer universidade para diminuir a evasão escolar e também na nossa Unimontes, né? Então, acho que são muitas alternativas e temos que preocupar com isso, porque é grave, é um prejuízo grande. Então, nós entendemos que dentro das nossas propostas está a flexibilização curricular. Com a adoção da flexibilização curricular, nós entendemos que acadêmicos estarão motivados a fazerem as disciplinas que eles estão mais aptos a cursar, ele vai começar a se especializar já na graduação, e professores também vão estar muito mais motivados no sentido em que eles vão oferecer disciplinas das quais ele se preparou para isso. Então, nós acreditamos que a flexibilização curricular irá em muito diminuir a evasão curricular. Além disso, a Unimontes ela não colocou em prática um modelo que poderia ser colocado em prática, professor, que é o do novo título. É inadmissível uma universidade pública ter vaga e pessoas querendo estudar e não poderem entrar na universidade. Então, acreditamos também que poderia ser colocada a opção do novo título para que as pessoas possam retomar a universidade e preencher essas vagas que estão ociosas e que poderiam ser preenchidas por essas pessoas.
Não, eu concordo, professor, que a flexibilização ela tenderá a amenizar a questão da evasão, mas ela só não é suficiente. Tem outros problemas muito graves e que são causadores de evasão. Um deles é a escolha prematura de profissão. O único caminho do nosso estudante entrar na universidade é via um curso profissional. E a gente sabe que essa escolha tem que ser feita antes de entrar na universidade. Então, é uma escolha que é feita aos 15, 16 anos e que o estudante ainda faz essa decisão sem muita consistência. Ele entra na universidade, percebe que não é o que ele queria e, se ele for esperto, ele evade. E, além disso, a profissionalização precoce, que evita que ou dificulta que o estudante adquira competências gerais do cidadão e do homem que vai ser o profissional. Isso, quando ele percebe também, ele tende a abandonar o curso. Neste momento, continuando então a rodada de perguntas, o candidato João Batista pergunta para o candidato João Canela. O candidato João Canela pode dirigir até o púlpito, só lembrando que esta apresentação é por conta de Plano de Saúde São Lucas e Imobiliária Remax Triama. O candidato tem 1 minuto. Professor, eu gostaria de também aprofundar aqui um assunto que nós já iniciamos no bloco anterior, porque está muito colocado, está muito reivindicado e muito colocado, inclusive, nos discursos do candidato, essa inadequação da estrutura curricular acadêmica da Unimontes às necessidades educacionais dos estudantes do século XXI. E a Universidade Nova para o século XXI, ela aponta vários rumos para você enfrentar essa inadequação. E um deles que vem sendo aplicado em alguns locais, e que eu acho que mereceria uma reflexão, é a estruturação da educação superior em 3 níveis, em contraponto à educação superior em 2 níveis, como é hoje. Então a pergunta é como é que o senhor vê a questão dos 3 níveis para a educação superior? Eu a vejo como das soluções ou do encaminhamento para a solução, professor João Batista. Eu entendo que essa educação que o senhor coloca em 3 níveis já não é uma experiência recente no mundo, né? Universidades que realmente abraçam essa ação, elas conseguem sucesso e é fundamental que nós tenhamos, dentro dos 3 níveis, uma das saídas para a adequação da formação em graduação, que é a sensibilização para a construção do conhecimento e a fortalecimento da formação profissional. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu sempre defendo e defendi arduamente, e nessa gestão nós fizemos assim, que para que cheguemos até ter a condição adequada para desenvolvimento de qualquer ação inovadora dentro do processo metodológico formativo, seja ele em 1 nível ou em 3 níveis, nós temos que adequar o nosso corpo docente a essa ação. Nesse aspecto, eu entendo que está em desenvolvimento dentro da nossa universidade, como ação estruturante, o concurso para docentes, que sem dúvida vai revolucionar e renovar o nosso corpo docente, de forma a dar-lhe indiscutivelmente estabilidade funcional. E nesse aspecto, os assentos vinculados à metodologia de ensino, a autoestima de nossos professores renovada com a sua situação funcional, a flexibilização curricular, que indiscutivelmente tem que fazer parte de uma ação metodológica nesse nível, e o processo de redepartamentalização são ações que têm que andar juntas dentro de uma discussão ampla dentro da nossa universidade. Eu tenho a honra de dizer que nessa gestão, dentro desse processo, nós avançamos muito. Bom, eu queria concordar com o professor de que essa ideia da estruturação da educação superior em 3 níveis não é nova, né? Você vê nas universidades americanas há mais de 100 anos, ela é assim através dos colleges, né? Lá os estudantes não vão direto da high school para o curso profissional, eles passam antes pelos colleges. Na União Europeia, desde 98,
com o processo de Bolonha, todos os países da União Europeia estão caminhando nesse sentido de se estruturarem em 3 níveis, em 3 ciclos, para permitir, inclusive, uma mobilidade curricular de um país para outro. E no Brasil, nós temos a ideia pioneira do Anísio Teixeira, se não me engano, na década de 30, e depois implementada na UNB, na década de 60. E, mais recentemente, as universidades federais brasileiras, através do REUNE, todas estão evoluindo no sentido de estruturar a educação superior em 3 ciclos, focando o primeiro ciclo nas competências gerais flexíveis da formação do estudante. Indiscutivelmente, esse é um caminho que nós teremos que trilhar. É fundamental que pensemos, e quando o senhor coloca a questão das universidades federais, que de uma forma muito clássica recebeu e tem recebido um incentivo por parte do governo federal na sua reestruturação, facilitando a ambiência acadêmica através da qual, indiscutivelmente, se viabilize ações desse nível. Nós sabemos que o processo de formação tem que se adequar à evolução da sociedade, da evolução da tecnociência e da tecnologia, sempre exigindo da parte das universidades uma participação mais adequada, mais lógica, dentro da adequação do nosso futuro profissional à realidade que se desponta. Eu tenho certeza que, indiscutivelmente, a formação em 3 níveis ela é fundamental e interessante até para poder precocemente profissionalizar grande parte de nosso estudante que entra com anseios extraordinários quando ele adentra a universidade. A responsabilidade é muito grande. Bom, nesse momento agora, dando continuidade ao nosso debate, pela ordem da sequência, o candidato João Canela perguntará para o candidato Wagner Santiago. O candidato pode ficar à vontade. Professor Wagner, o senhor citou recentemente nesse debate a questão vinculada ao hospital universitário. Eu, só a título de relembrar, nosso hospital universitário é uma das grandes salas de aula da nossa universidade e tem participado ao longo da sua existência com a formação de recursos humanos que atendem de forma muito clara aos grandes níveis de prestação de serviço dentro do Brasil, seja através de médicos e tal. Eu gostaria que o senhor nos pontuasse qual que é a importância da nosso programa de residência médica que o Hospital Universitário hoje tem de forma muito eficiente, felizmente, no sentido de abordar um dos grandes e graves problemas da assistência em saúde no Brasil, que é a abordagem do serviço primário. Nós sabemos que dentro do serviço primário, se nós não tivermos uma plena organização da prestação de serviço e dentro da gestão municipal aplicá-la corretamente, prejudica a assistência hospitalar. Então, as residências, elas são fundamentais para qualquer hospital. No caso do nosso hospital universitário. Aguarde um momento, por favor. Nós tivemos um problema aqui na técnica. Eu pedi o controle MES para poder isso do candidato e nós começaremos novamente o tempo do senhor para responder. Pode ficar à vontade. Então, as residências, elas são importantes para todos os hospitais e não é diferente para o nosso hospital universitário, professor. Infelizmente, nós temos conversado com os residentes. Hoje pela manhã, inclusive, tivemos condição de conversar com os residentes da pediatria e eles reclamando das condições. Os residentes da ortopedia, por exemplo, eles recebem a bolsa, mas não estão tendo condições de executar, de aprender no próprio hospital. Eles estão tendo que ir para outros hospitais porque muitas vezes cirurgias estão sendo canceladas por falta de material, por uma série de apontamentos que eles fizeram. Então nós acreditamos, professor, que a residência ela precisa ser reformulada. A residência em clínica cirúrgica, por exemplo, foi considerada uma das melhores do Brasil e hoje, infelizmente, está aquém do que poderia oferecer de qualidade para toda a nossa região, para o nosso hospital. Então nós entendemos que as residências elas precisam ser revistas para verificar o que está acontecendo, o porquê. E nós sentimos nessas nossas conversas uma necessidade muito grande de ouvir esses residentes e saber deles o que está acontecendo, o porquê que a universidade passa por esse grave problema. E nós faremos isso, teremos que ouvir, buscar soluções. Nós temos médicos extremamente capacitados que podem nos ajudar nisso, residentes que entram com muita vontade de aprender e de propiciar ajuda, uma vez que eles acabam atendendo também, tem a parte assistencial importante que o hospital tanto precisa, mas não esquecer que eles estão lá para aprender.
E se for aprender, tem que aprender com qualidade, tem que ser revisto o porquê da desmotivação que hoje os nossos residentes estão, os seus tutores, por que está acontecendo isso. Porque é um serviço importante que eles prestam e que merece ser adequadamente avaliado o porquê dessa desmotivação. Nós prestamos bem atenção na resposta do senhor, professor Wagner, e, na verdade, o senhor acabou não nos contemplando com a resposta adequada com relação à influência do programa de residência médica dentro da assistência primária, que é um grande gargalo dentro do processo assistencialista dentro do contexto brasileiro. Pontuo que as questões vinculadas, às vezes, ao desarranjo de algumas das nossas residências são muito próprias dentro da gestão de qualquer hospital da nossa natureza. E eu tenho certeza que, apesar dessas dificuldades que o senhor pontua dentro dos programas de residência em cirurgia, em ortopedia e traumatologia, a própria pediatria, são pontuais e são problemas perfeitamente administráveis e que precisam ser encarados com muita seriedade. Eu fico até muito satisfeito com o senhor pontua que terá estratégias de melhoria desse programa, porque assim o fazendo estará melhorando o contexto da prestação de formação dentro do contexto da nossa universidade. Mas fiquei carente da sua resposta legítima. Então, como eu disse, o principal objetivo, na nossa visão, professor, do residente é dar aprendizado. Eu disse na pergunta, talvez não tenha sido tão claro quanto o senhor gostaria, que eles devem também ter assistência, mas isso não é o principal. O principal ali, a assistência tem que ser feita pelo médico que foi contratado para isso, não o residente. O residente ele tem que acompanhar, mas no sentido de aprender e não de fazer o serviço. Ele não pode ser visto como uma mão de obra barata, professor, como muitas vezes a gente enxerga que os nossos residentes são vistos como uma mão de obra barata para fazer o serviço que eles não deveriam fazer. Quem deveria fazer é o médico que foi contratado, os enfermeiros, todas as pessoas e que sabem fazer isso muito bem e fazem muito bem. Então nós entendemos que com relação à assistência, ele deve fazer para aprender. Mas esse não é o principal objetivo dele, não. O principal objetivo é uma aprendizagem de qualidade que, infelizmente, eles ainda não estão tendo como mereceriam ter. Plano de Saúde São Lucas. Plano de Saúde São Lucas, junto pela saúde, segurança e tranquilidade. 3218-3000. E também quer vender ou comprar um imóvel? Entre em contato com a imobiliária Remax Triama. Faça-nos uma visita. 3690-2500. Já já nós estamos de volta para dar continuidade a este debate.